Blog Senadinho Macaíba, nós estamos retomando com o programa Senadinho em Debate nesse janeiro de 2023, saudando a todos, desejando a todos um feliz ano novo, esperando que você possa continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais e vamos dar sequência ao nosso conteúdo, que é um apoio aqui da City Banda Larga, o nosso estúdio aqui na sede da City Banda Larga, a melhor e mais rápida a banda larga da nossa cidade, né? A partir de R$ 39,90 você já tem acesso de qualidade e pode contratar pelo app. É só baixar o app, fazer a contratação e a equipe vai instalar essa banda larga na sua casa. A partir de R$ 39,90 você já pode acessar e nós estamos transmitindo com a qualidade City Banda Larga aqui para vocês. E o Blog Senadinho, o programa Senadinho em Debate, a gente tem acompanhado as pautas, né, políticas. Nós vamos entrar nelas a partir agora do retorno das nossas atividades nesse segundo semestre, nessa segunda quinzena de janeiro. Mas vamos trazer uma pauta que está vinculada à saúde pública, está vinculada ao cotidiano, nosso dia a dia, né? Em recente matéria publicada pelo blog, falando da temática, nós sabemos que existe toda uma programação na área da saúde para chamar a atenção com relação a doenças que são comuns no ambiente social, no ambiente público e que nem sempre conseguem ser atendidas em virtude da falta de informação. Então foi criado aquele, né, o Outubro Rosa, cada enfrentamento foi criado uma campanha. E no mês de janeiro existe o Janeiro Branco, que é focado para as pessoas que passam pela questão da necessidade de um acompanhamento, de uma consulta para cuidar da saúde mental, na saúde emocional. E o ISD, que é o nosso Instituto Santos Dumont aqui no nosso município, ele tem uma equipe, um corpo técnico de pesquisa e estão sempre publicando informações. E nós trouxemos hoje aqui a Larissa Bianca, que vai conversar conosco sobre um enfrentamento que ela passou, que foi capa da matéria do ISD publicado no blog Senadinho essa semana. O que são os sintomas? E nós vamos conversar com quem passou pela experiência. A Larissa Bianca é aqui do nosso município, é uma aluna da escola pública e também uma profissional hoje do mercado de produção cultural. Já trabalhamos juntos, né, Larissa? Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, tô reiniciando uma vida, digamos assim. E me conte aí, você tem uma dupla jornada, né? Você é mãe, além de ser mãe, é profissional do mercado, atua tanto no mercado formal como no mercado como empreendedora, né, cultural. E em cima dessa demanda muito grande, a gente sabe que nós acumulamos um processo de estresse. Miguel, como é que foi com você essa experiência dessa síndrome? Eu sei que a gente não sabe o que é que está acontecendo, né? Quais foram os primeiros sintomas que você se acometeu? Então, do ano de 2021 para o ano de 2022, a gente teve grandes demandas na finalização do ano de 2021, né? Trabalhando com diversas políticas, enfim. E no ano de 2022, eu comecei a ter alguns sintomas. Eu estava com um esquecimento, então eu tinha que escrever tudo que eu tinha que fazer. E, como você falou, sou mãe, sou mulher, sou profissional, sempre trabalhei em algum emprego formal e sendo empreendedora cultural, porque quem trabalha com cultura, com produção cultural, atende outros projetos, né? E eu nunca tinha passado por isso que eu passei em 2022. Eu sei que a gente passou por uma pandemia, e essa pandemia, muitas pessoas que tiveram Covid tiveram problemas de esquecimento, que é uma das sequelas. Mas em 2022 eu comecei a sentir esse esquecimento muito presente, e eu já tinha tido Covid há muito tempo atrás. E aí eu comecei a ter muita irritabilidade. Tudo era a flor da pele. Tudo que eu vivenciava no meu ambiente de trabalho era a flor da pele. Tudo me deixava muito estressada, muito ansiosa. Então eu fiz, isso não tá muito normal, não. E aí eu comecei a ter problemas biológicos mesmo, intestinais, de sono. Eu me sentia cansada, 24 horas. Tinha dias que eu chegava em casa de 7 horas da noite, eu só tomava banho e dormia, porque eu não conseguia nem comer.
Porque eu me sentia muito cansada, como se eu tivesse corrido uma maratona, mas não tinha sido uma maratona. Foi um esgotamento físico que lhe tirava a vontade de fazer a sua rotina quando você chega em casa. Porque as nossas rotinas, elas são muito detalhadas, né? Você termina o trabalho profissional, mas você tem a rotina do lar, né? Isso. E também, eu sou uma pessoa muito metódica, então, assim, eu crio uma rotina muito organizada. O meu horário de trabalhar, meu horário de cuidar das casas, da casa, de estudar. Então, eu tinha isso organizado e eu não estava conseguindo dar conta. Então, eu sempre estava sobrecarregada. E aí, eu comecei, tipo, nos momentos que eu tinha familiares, nos momentos que eu tinha de ser prazeroso, eu não sentia alegria, não sentia prazer, eu não me sentia bem. E aí eu passava o final de semana mal, eu chorava e pensava, meu Deus, eu tenho que fazer isso e isso próxima semana. E eu só pensava em demandas trabalhistas, só relacionada ao trabalho. E aí eu pedia muita ajuda às pessoas que estavam ao meu redor, sabe? Eu conversava muito. Você começa a sentir uma sensação de impotência, isso, de conseguir cumprir aquela agenda, né? Eu conseguia cumprir minha agenda de trabalho, mas só ela. As outras coisas estavam todas desordenadas. Tipo, só o meu trabalho fixo. Meus outros trabalhos eu parei todos. Eu não produzi nada em 2022, praticamente. Eu só consegui, digamos, sobreviver a 2022. Aí me fala, como é que você teve o start que precisava buscar ajuda profissional? Então, eu me vi dentro de uma grande demanda de trabalho e me vi com uma grande irritabilidade. E aí eu comecei a estar irritada com algumas pessoas da minha família, na minha casa. E eu chegava em casa e chorava muito e estava muito angustiada o tempo todo, porque eu trazia sempre os problemas para dentro da minha casa. E aí eu disse, gente, isso não é normal, porque eu sou uma pessoa super extrovertida e sou uma pessoa super criativa. Sempre estou produzindo, sempre estou fazendo diversas coisas. E esse ano eu não consegui fazer nada, nem sair para me divertir. Eu não saía. E aí eu fui no psiquiatra. Eu fui direto pro psiquiatra, né? Aí eu lembro muito que eu sentei assim pra conversar com o psiquiatra. E ele falou assim, por que você tá aqui? Tipo, tinha muitas pessoas para ser atendida por ele. Era um psiquiatra a custo social, né? Porque a gente sabe que é muito caro. Sim, também tem isso, esse acesso a esses mecanismos, à saúde, né? E aí eu olhei pra ele assim e falei o que eu tava passando, assim, todos os problemas, assim. Ele olhou pra mim e falou assim, você está com burnout, né? Porque eu falo burnout, porque eu quero nordestinhar, eu quero portuguesar as palavras, eu acho que é a linguagem mais acessível, mas esse nome é um nome próprio, então é burnout, síndrome de burnout. Deixa eu explicar para a audiência o que é, dentro da linguagem médica, é a descrição. A síndrome de burnout, como a Ana está dizendo, a descrição pela Organização Mundial de Saúde é uma doença ocupacional resultante de um estresse crônico no local de trabalho que não foi administrado com êxito. Isso é a descrição colocada aqui entre aspas. É caracterizada por um esgotamento mental e físico. O indivíduo sente-se ineficaz e improdutivo e, via de regra, vivencia situações de estresse extremo no ambiente de trabalho. Isso é uma descrição feita por um profissional, pela profissional que foi da matéria aqui do ISD, do Instituto Santos Dumont. Isso. E aí... Falou tudo pro psiquiatra e ele já... E aí ele falou, olha, você tá com essa síndrome e você tá com início de depressão, porque foi para além, né? Como eu já vinha empurrando com a barriga essa ida a um profissional de saúde, né? Pra entender o que é que eu tava vivendo, porque eu só tava cuidando das demandas e deixando a minha vida e a minha saúde de lado, pra dar conta das demandas. Então ele falou assim, você já tá com início de depressão. É uma sequência do... Ou seja, a síndrome ela vem primeiro. O esgotamento físico, o estresse, tudo isso aqui foi colocado pela descrição, ela vem primeiro. Agora vem as consequências dela, né? As consequências. E aí ele falou, você vai precisar ser afastada por, no mínimo, 60 dias. Aí eu falei, não posso ser afastada por 60 dias. Eu não sou concursada, enfim. E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma taxada de 15 dias e vou te passar um tratamento. Ele me passou um tratamento com um remédio, tarja preta, né? Mais conhecido como tarja preta. E foram 3 caixas, tomando 3 vezes ao dia. E ele disse assim, você vai se afastar. E aí eu fiquei tipo assim, cara de paisagem. E eu lembro até hoje, ele falou assim, por que você tá assim?
Aí eu falei assim, não, porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu não posso me afastar. Ele fez assim, é a sua saúde. Aí vem um ponto muito importante, né, pra gente destacar. Por que o janeiro branco? Porque justamente a maioria das pessoas acham que ir em busca de um profissional de saúde mental é você ser carimbado como doente mental. E a doença mental não é não está no campo da ciência, como a gente é acostumado a receber a crítica aqui, né? Ah, você tá doido. Você tá doido, foi buscar um psiquiatra porque você é doido. Não tem nada a ver, né? Pelo contrário. Você está evitando entrar no estado que vai precisar aumentar essas taxas de remédio, de medicação. Mas me fala aí. Aí passou a tarja preta, que é o primeiro choque da gente, que a gente nunca quis tomar tarja preta. Muito. Eu fiquei olhando assim pra ele, aí ele começou a cantar. Você vai precisar descansar. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? O que é que eu tô vivendo aqui nesse momento? Eu falei assim, eu não consigo. Aí ele falou assim, peça demissão. Saia do seu trabalho. Se coloca em primeiro lugar. Você tá se automutilando? Ele me fez essa pergunta. E eu fiquei assim, tipo, não. Aí ele falou assim, muitas pessoas se automutilam nesse processo que você tá vivendo agora. Você não está? Eu disse, não. Ele fez, então você vai buscar terapia e vai fazer esse tratamento. Vai se afastar por 15 dias, que perante a lei é ok. Passa pela junta médica e tal. Volta pra mim que eu vou te dar mais 15 e a gente vai tratando isso até você se sentir bem. Mas entenda, é a sua saúde que tá em jogo. Você é apenas um número. E aí eu fiquei assim, eu disse, certo. Ok. E aí eu sei de todas as demandas que eu tinha, né, e tudo mais, mas eu me afastei. Eu fui, coloquei atestado, me afastei 15 dias e foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu escutei muitas pessoas me criticarem, dizendo que eu estava mentindo, que eu estava fingindo, me chamarem de louca. Eu já vivencio um machismo estrutural em todos os ambientes por ser uma mulher. Mas no ambiente de trabalho isso é muito forte, muito presente. A gente sabe que quando a gente é mulher, a gente tem que lutar 3 vezes mais para a gente poder conquistar um lugar que já é nosso, sabe? E aí eu ouvi muitas pessoas dizerem, ela tá louca, ela tá tomando remédio controlado, já tomou remédio controlado de hoje, porque assim, eu fiquei 15 dias afastada, mas eu continuei fazendo tratamento. E nesses 15 dias, eu ainda trabalhei um pouquinho, fiz algumas besteirinhas, assim, porque a gente sabe que tem demandas que a gente tinha que... Eu sou aquela pessoa... Porque assim, eu sou uma pessoa que já tinha assumido o compromisso, né? E se você me coloca num barco, se você diz assim, Larissa, sua demanda é essa, você não precisa nem me direcionar como é, porque eu vou fazer, porque é a minha forma de se trabalhar, né? A gente precisa de um gerenciamento qualificado, a gente precisa, todo mundo precisa de ter essas demandas organizadas, de ter um discurso, de ter um planejamento e tudo mais. Então, assim, eu faço desde a fase de não ter um planejamento, e quando tem um planejamento é muito mais importante, né? Então, assim, eu executei o que eu tinha que executar. Com êxito, me afastei 15 dias. Ouvi diversas críticas, pessoas tentando achar uma forma de dizer, de anular esse problema que eu estava vivendo. Esse diagnóstico. Esse diagnóstico. Pelo profissional. Passei pela junta médica, a junta médica olhou pra mim assim. E o pior, sabe o que era? Era que, tipo assim, quando eu buscava um profissional, o profissional me olhava assim, e eu ficava tendo pena de mim. Porque eles diziam assim, você precisa resolver aí essa situação. Foi isso que eu ouvi de todos eles. Depois que o profissional, o médico, o psiquiatra, ele consegue identificar pela a sua abordagem clínica, pela anamnese, qual é a linha do seu problema, e ele coloca aquilo ali, os outros profissionais não vão questionar aquilo. Né? Pelo contrário, eles vão fortalecer o que é que pode ser feito para melhorar a sua condição clínica, para auxiliar. É muito difícil um médico contradizer outro, até porque eles estão trabalhando na mesma base científica. Sim. Não, então aí você encontrou essa similaridade, ou seja, quando você ia para outros profissionais, eles também... Isso. A junta era formada por 3 profissionais, né? A junta médica.
E todos eles concordaram e deram um ok no meu quadro e disseram que eu buscasse ajuda, que eu tinha que achar soluções de resolver esse problema. E aí foi terapia, né? É um tratamento, né? É um o que foi tratamento. proposto é um tratamento, que não vai entrar só a questão da medicação, Porque a junta é mais para analisar o seu quadro clínico perante a questão trabalhista, né? Uhum. Então eles analisaram, deram ok e aí eu passei 15 dias em casa tomando esse remédio. Eu dormia a maioria do tempo. O remédio me dava muito sono. Muito sono, muito sono, muito sono. Eu tentei desmamar um remédio, não indico pra ninguém. Faça o tratamento completo. Eu tentei desmamar porque eu queria voltar a me sentir viva, porque o remédio me deixa dormente. Ele me deixou dormente. Era ótimo, porque eu não me estressava. Era o caos pegando e eu assim... plena. Mas aí eu tentei desmamar e tive uma crise de ansiedade que, tipo assim, eu comecei a desenvolver isso. Eu nunca tive nenhum problema relacionado à questão psicológica de ter ansiedade, depressão. Eu sempre fui hiperativa. Síndrome do pânico, que são quadros que estão associados a essas questões. Eu sempre fui hiperativa e sempre gostei de fazer muitas coisas, ajudar muitas pessoas, enfim, sempre fui essa pessoa muito ativa. E eu me vi tendo que parar de ser eu. Eu primeiro parei de ser eu por causa de estar doente, de me descobrir doente e de me tratar. E aí, uma das coisas que eu acho que é muito importante falar é que a vulnerabilidade, certo? Por que eu tô falando de vulnerabilidade? Muitas vezes a gente tá do lado de pessoas que estão passando por um momento muito difícil, estão vulneráveis e demonstram isso, sejam um profissional que trabalha com você, enfim, é muito importante que os espaços de trabalho, não só familiares, mas os espaços de trabalho, sintam e tenham essa sensibilidade de entender o que o outro está vivenciando. Porque eu estava vivenciando isso há muito tempo. E eu não tive um apoio. Eu não tive um apoio emocional. Sim. Eu não tive. O que eu vejo aqui, Larissa, que a preceptora do Instituto Santos Dumont coloca como fatores que ocasionam o surgimento da síndrome são o trabalho com excesso, a grande variedade de demandas, violências laborais, agressões físicas, verbais ou assédio, trajetórias ocupacionais pouco valorizadas e com baixa remuneração. Ou seja, isso é um quadro muito presente na grande maioria dos ambientes de trabalho, né? Você, quando não tem um ambiente saudável, é uma coisa interessante que eu ouvi de um terapeuta que trabalha com um consultor de empresas, que eles já ouviram aquela notícia de que as empresas adoecem e morrem? Quer dizer, a empresa morre, ela fecha, porque justamente na sua gestão não se teve o cuidado de se olhar para esse lado da parte humana, né? Se o humano não estiver bem na empresa, como há uma demanda reprimida, que é demite e bota outro, demite e bota outro. Só que o outro que vai entrar, ele vai adoecer, porque a empresa já está doente. Isso. E aí eu me vi muito vulnerável. E eu contava com poucas pessoas. Eu até quero agradecer muito a Isaac e a Lisandra, que estavam comigo e me apoiavam muito. Eles sempre estavam comigo quando eu precisava ficar até mais tarde no trabalho, enfim, certo? Eles me ajudaram muito, porque eu desabafava com eles e às vezes eu tava muito, muito, muito mal e eles viam que eu tava muito mal. Eu falei, gente, eu tô sendo grossa com vocês ou alguma coisa, porque a irritabilidade era muito presente. As pessoas de fora começaram a dizer assim, Larissa, vem cá, você não tá normal. Você tá muito irritada, você tá estressada, você não para pra tomar um café, você tá andando pra um lado e pro outro, correndo assim. Então, assim, eu me vi vulnerável, não houve uma sensibilização de entender essa vulnerabilidade e eu não me reconhecia como uma pessoa que precisava de ajuda, porque eu queria fazer tudo. Porque eu sou essa profissional e sempre fui, aonde eu for. É por isso que sempre, graças a Deus, eu tenho um instituto de liderança e aonde eu vou, sempre eu percebo esse fortalecimento nos movimentos sociais, nos lugares, que as pessoas confiam na minha voz, elas acreditam em mim. Porque eu sempre fui essa pessoa que, vamos resolver. A gente vai resolver, pronto. Sempre fui essa pessoa. Então, assim, foi muito difícil. Teve muitas... me senti muito vulnerável. E ao me sentir muito vulnerável, eu me sentia fraca. Porque quando a gente se sente vulnerável, o outro conhece a gente por inteiro.
E quando o outro conhece a gente por inteiro, muitas vezes ele usa isso contra a gente. Infelizmente, a gente vive numa sociedade assim. Infelizmente. Você sabe disso. Agora vamos para a parte boa da história. Você começou os 15 dias... Sim, Sim, terminou 15 dias, eu voltei a trabalhar. Não pegou os outros 15? Não. Meu Deus. Eu voltei a trabalhar, gente, porque eu tinha que fazer muita coisa. Eu disse, não, eu vou voltar. Eu vou ver se eu consigo. Fiquei tomando remédio. Maior. Então, continuei fazendo tratamento, mas vivia muito sonolenta e tudo mais. E fazendo terapia, certo? Acrescentou terapia. Mas aí o que é que aconteceu? Eu tive que mudar a minha vida completamente. E para uma pessoa que tá vivendo isso, mudar uma rotina é muito difícil. Não é nem a procrastinação, é tipo assim, meu Deus, eu vou ter que mudar muita coisa, sabe? E eu sempre foi muito fácil mudar, gente. Eu tô aqui, eu posso estar no Japão amanhã, eu gosto da mudança. Mas eu disse assim, vou ter que acrescentar exercício físico. Porque eu comecei a pesquisar algumas coisas e vi que a gente precisa ter trabalho, uma fé em algo, né? Uma questão religiosa, enfim, não sei. Depende de cada um. Espiritualidade. E cuidar da nossa saúde física. Fazer exercício físico e namorar também. E passear. Essas questões social, né? Vida social. E aí eu disse, vou fazer exercício físico. E aí voltei a pedalar. Com um grupo de pedal do meu bairro. E isso eu acho que foi uma das partes mais importantes. Porque eu chegava muito exausta. E meu filho dizia assim, você vai pedalar. Meu filho dizia, você vai pedalar. Eu inventava desdrobo pra não ir. Aí ele dizia, você vai trabalhar. Pedalar. Olha, vamos trabalhar, tá vendo? Você vai pedalar. Aí eu me arrumava e ia, né? Aí o Ronaldo, que é o chefe do grupo que não existe chefe, né? O que organiza, é aquele que tá sol e chuva, tá lá. Aí ele é muito extrovertido, é muito engraçado, ele é uma figura. E aí ele conversava muito comigo, eu pedalava devagarzinho, que eu tava voltando, ele ia comigo. E ele dizia, você vai fazer exercício, você vai sair dessa, a gente vai melhorar, bababá. Então assim, eu comecei a achar apoio em lugares diferentes. Então eu voltei pro pedal, aí fui fazer academia, porque eu tenho um problema na lombar muito grave. Eu acho que tá aí uma maior dificuldade das pessoas conseguirem manter a esperança acesa quando estão passando por uma situação desse nível da questão emocional e mental. É porque você está preso numa rotina e naquela rotina, naqueles grupos que você geralmente participa, não tem pessoas desse nível que quer jogar você para cima, né? Geralmente o que eu encontro muito, eu participei de produção de programas ligados aos grupos do AA, do Alcoólicos Anônimos. E uma das coisas que eu aprendi com eles é que não é só o alcoólatra que tem problema, a família do alcoólatra acaba adoecendo. Muito. Por lidar com aquela situação. E por não saber como lidar, como é que geralmente se trata com a questão do alcoolismo? Ah, não, isso é sem vergonhice dele, isso é mau caratismo dele. E não é uma doença. Então, como você não enxerga enquanto doença, você não vai tratar da coisa e também não vai buscar ajuda. Então, o grupo todo adoece. Isso. Aí você conseguiu encontrar essa ilha, que foi o pessoal do pedal, da academia também. Mas assim, na minha casa eu vi que tava muito difícil a vivência também, porque eu tava sempre trazendo problemas. Mas eu tenho uma família, minha mãe é muito religiosa, o meu filho já é praticamente humilde adulto, tá sempre conversando. E o meu irmão, eu moro com ele, né, o Luciano, ele é uma pessoa muito inteligente, calma, ele é muito calmo, nem parece que é meu irmão. Então eu vinha, desabafava com ele, ele ficava assim, calma. E me orientava da forma que ele podia, mas nenhuma orientação que eu vivenciava fora era uma orientação pelo um psicólogo, né? Porque sim, a terapia é muito importante. Então, assim, eu fiz muitas coisas, mas acima de tudo que eu fiz, eu disse, eu vou ficar boa. E eu corri atrás de ficar boa. Tomou uma decisão. Tomei uma decisão. Porque eu me sentia muito... Eu sempre fui uma voz ativa no município, dentro das políticas culturais. E aí, no fazer cultural, no fazer artístico, e eu me perdi. E aí eu disse, eu vou ficar boa, eu vou voltar a ser eu. Porque eu acho que os lugares que eu ocupo hoje, eu estou neles por causa que eu sou
tá entendendo? Diante de tudo que eu já fiz. Então, assim, por que é que eu tenho que me mudar? Mudar para poder me encaixar, ou porque a situação quer que eu mude, enfim. Então, assim, eu vou voltar a ser eu vou voltar a me escutar, eu vou voltar a ter criatividade, porque minha criatividade morreu. Eu sou uma pessoa que sento num canto, assim, a gente tá numa mesa de bar bebendo, eu digo assim, vamos fazer não sei o quê? A pessoa me olha assim, sério? Sério, vamos fazer esse projeto aqui? E faço. Eu faço. A gente se une e faz. E aí eu vi que eu ia pros cantos querendo voltar pra casa. Eu não conseguia dialogar. Então, assim, resumindo, eu mudei completamente. Eu era outra pessoa. E eu me enxerguei sendo um zumbi. Tipo, eu tava vivendo um negócio. Eu fiquei, gente, eu passei por uma pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer próximo ano. Eu tô viva. Por que é que eu parei de viver? Mas isso é a minha... sequência dos sintomas da síndrome, né? Isso. E também eu vou falar uma coisa. Não, isso foi a minha vivência. Tem pessoas que estão passando por isso e elas não sentem vontade mais de viver. Elas se machucam, elas são silenciadas muitas vezes. Tem pessoas que estão passando por diversas violências que a gente nem imagina. Então, assim, eu tô trazendo uma realidade minha, uma luta minha. E ela Hoje não é maior nem melhor do que nenhuma. Tem pessoas que não conseguem fazer isso e elas precisam de uma ajuda maior. Hoje, no 7 de janeiro, está sendo gravada essa entrevista para os internautas. Vai ser lançada, talvez não hoje, mas essa semana que se inicia. Nós estamos no 7 de janeiro, né, de 2023. Quando foi que você sentiu que a Larissa voltou? Não foi na virada de ano, foi vamos dizer assim, no dia 3. Você acredita nisso? Dia 3. Eu tô com sequelas ainda, viu? Mas tratamento, né? O tratamento também a coisa não é um comprimido. E eu parei de tomar o remédio, eu tenho que voltar no psiquiatra, porque o psiquiatra passa o medicamento, né? Então eu preciso ter o retorno no psiquiatra pra ele poder, porque eu fugi dele, né, gente? Não façam isso. Depois do dia 15 eu não voltei nele pra ele não me dar mais atestado. Porque eu tava trabalhando, mas aí eu tenho que voltar nele pra ele ver meu quadro clínico. Isso. Mas no dia 3, eu acordei... Qual é o nome do psiquiatra? O nome dele é Capistrano? Capistrano. É famoso. O doutor Capistrano é famoso. Capistrano. Ela vai voltar, viu, doutor? Pode ficar tranquilo que ela vai voltar. Se ela não voltar, a gente leva ela. Pois é. E aí... Tá marcado pra quando? Não marquei ainda, não. Então vamos... Eu vou marcar. Vamos pegar no pé aqui pra Larissa não faltar esse retorno, até porque... só falando com conhecimento de causa, não com relação à síndrome de Burnout, né, mas com relação às outras sequelas que as questões emocionais causam. Por exemplo, a depressão, que é um fator, é uma presença, é um efeito de outras situações que levam a pessoa a entrar nesse quadro clínico. A depressão, você só pode dizer que está curado dela, segundo os médicos, depois de 4 anos que você se trata e ela não retorna mais. Então, quem está passando pela experiência da depressão não pode dizer que está curado antes de que esse tempo, essa situação temporal se estabeleça. Ou seja, eu estou há 4 anos sem ter recaído, eu estou há 4 anos sem passar pelas experiências que a depressão me colocaram. Você pode ter aquela melhora, mas você ainda não está curado da depressão. Então é importante você voltar realmente ao profissional e ver a avaliação do que ele vai lhe dizer, né? Eu não tô boa, eu acredito que esteja boa, mas eu sinto as sequelas, até no meu corpo físico mesmo. Eu ainda continuo com problemas para dormir, problemas estomacais, enfim, assim, é bem presente tudo. Eu tenho muito esquecimento ainda, então eu escrevo, eu trouxe várias coisas escritas aqui, que foi uma pesquisazinha que eu fiz que... Falo já sobre ela. E aí, tipo assim, eu ainda me sinto meio que perseguida, sabe? Como se tivesse alguém assim, olhando meus passos e dizendo, não. Tá entendendo? Tipo, você tem que agir assim, assim. Eu me sinto meio perseguida. Às vezes eu me sinto muito ansiosa. E às vezes eu me sinto muito irritada. Muito irritada. E aí, o incrível é que eu consigo identificar que isso não me pertence. Não sou eu. É o meu corpo respondendo algo que ele vivenciou e está vivendo.
E eu consigo identificar isso. Eu não sei se todas as pessoas conseguem identificar, é uma coisa minha, pessoal. Eu consigo ver a alteração do meu corpo físico e da minha mente. Eu sempre fiz isso de observar. Uma coisa que é muito, muito marcante no diagnóstico com relação às doenças emocionais, que é justamente a questão do humor. Quando você perde o humor, você entra na história da irritabilidade com muita facilidade, isso já é um quadro para acender a luz amarela. Então vejam que todo indivíduo que está passando por questões emocionais, ele não consegue enxergar mais graça na vida, ele perde a graça naqueles rituais que fazem parte do nosso cotidiano, da alimentação, no banho, no lazer, e tudo que você descreveu aí tem um pouco dessa isso. E dessa também realidade. É importante fazer exames clínicos, né, para saber como é que tá seus hormônios, porque tem uma variação muito grande. Eu comecei a tomar vitamina D, né? Eu comecei a tomar vitaminas, outros tipos de vitaminas, ômega 3, enfim, várias coisas para ver se eu criava uma melhora também, porque houve eu senti essa diferença do meu corpo físico mesmo, sabe? Sim. E assim, eu tava, quando eu descobri, né, eu fiz uma pesquisa e eu vi que as mulheres tendem a ter mais o burnout, né? Sim. Do que os homens. Isso porque tem a carga de ser mulher. Aumenta, né? Muitas delas são mães. Isso. Da maternidade. Tanto pela questão do machismo, tanto pela questão das tarefas que muitas vezes são jogadas, né? São direcionadas para o corpo feminino, para as mulheres. Mulher vai cuidar de casa, vai cuidar de filho, vai fazer não sei o que, vai fazer não sei o que lá. Enfim. E aí eu vi uma pesquisa, né, feita pela a consultoria McKinsey, que em 2021, 40% das mulheres estavam sofrendo de burnout, enquanto 35% dos homens. Isso em 2021, né? Então, assim, eu comecei a identificar também que essa causa de eu estar sofrendo isso também provém de todas o que nós mulheres sofremos na sociedade. Agora, uma coisa que é importante, que também a profissional aqui de ISD pontuou, é que a síndrome de burnout, ela não é uma coisa exclusiva do ambiente corporativo, do ambiente profissional. Ela acontece dentro de casa. Sim. Certo? Então, tem muita gente que está passando pela síndrome de burnout dentro de casa e não está percebendo isso. E eu acho que isso se tornou mais evidente durante a pandemia, porque o home office aumentou o número de pessoas com muito... E aí a gente foi só ouvindo os relatos dessa bomba, né, que se armou e que começou a aparecer as consequências. Nós vimos a questão da violência dentro do lar, né, o índice aumentou, né, o caso de pessoas realmente buscando as UPAs, buscando os atendimentos com crise de ansiedade. Então nós tivemos isso com pessoas na nossa família muito próximas. E a gente nem sabe se isso não é um indício que a pessoa está passando pela síndrome, né? Isso. Larissa, agora vamos para essa questão, né? As estratégias com o cuidado. Você está tomando conta da parte da saúde física? Você está pedalando ainda? Sim. Pedalando, está tomando sol, tomando medicação, vitamina, além da medicação, tomando vitamina. Fazendo terapia. Mas você voltou para o trabalho, né? Voltei. Antes do tempo, nesse Voltei. Prazo. Tem que conversar para saber se isso é um coadjuvante positivo ou negativo no processo. Eu ainda não tenho essa resposta aí. O profissional que lhe atende, ele comentou que isso é uma coisa que tem tratamento, então que isso não é uma coisa que vai ficar com você pro resto da vida, né? Não vai ficar comigo pro resto da vida. O início, a depressão está no início, né? Ela é tratável, mais tranquilo, né? Mas o tratamento é feito junto a medicamentos mesmo, também. Eu tenho que voltar realmente. E a terapia. Você está fazendo a terapia atualmente? Faço. E, assim, preciso voltar no psiquiatra, isso é certeza. Sim, claro. Né? O psiquiatra, ele é necessário até porque há uma possibilidade dele precisar trocar a medicação para uma mais suave. E o desmame que você falou, que você já falou que não é aconselhável fazer realmente, só deve ser feito pela orientação médica. E uma coisa que é muito importante e que eu quero falar com vocês aqui é a busca pela ajuda, né? Já falei assim, mas eu quero ressaltar isso, que se você estiver passando por algum problema,
seja no seu ambiente de trabalho, na sua casa, e se sente muito triste, uma melancolia o tempo todo, uma tristeza, como você falou, irritabilidade, falta de humor, enfim, sente que seu corpo modificou de alguma forma, não existe, desconstrua esse preconceito de procurar psicólogos. Vá no psicólogo e converse com ele, né? Porque, assim, o psicólogo ele vai te dar uma orientação maior. Eu sempre fiz terapia, já faz um tempo, e eu consegui identificar muitas situações da minha vida que eu não identificava antes da terapia. E isso me fez me reconhecer mais, entender o que eu aguento, vivenciar e tudo mais. E eu acho que isso me fez ter a força de dizer assim, eu vou buscar ajuda, porque eu não tô bem, realmente não consigo resolver isso só, porque eu tava tentando resolver sozinha. Sempre eu fazia assim, vou terminar isso aqui e vou resolver minha saúde. E aí... Colocando em segundo plano. Então busque ajuda. Busque terapia, vá num postinho de saúde, que tem psicólogo que atende pelo SUS. Busque ajuda, porque... Tem as universidades privadas que colocam também os profissionais dessa área, um atendimento à população como forma da prática clínica, né? Também isso, a UFRN também. Eu vou para a UFRN também. Na UFRN você chega cedinho lá no setor de saúde e você consegue ser atendida por uma psicóloga. Busquem ajuda. Não achem, eu não vou porque eu não, isso é só besteira. Não vou. Busquem essa ajuda, porque ela é super necessária. A gente vivenciou uma pandemia, um lockdown, a gente teve muitas perdas. Você sabe que a gente perdeu muita gente aqui na cidade, enfim, muitos amigos. Então, assim, a gente tá vivendo uma mudança que ela nem pediu licença, ela chegou dando a voadora. Chegou assim e a gente não sabe. Eu me sinto eu vivo muitas vezes pensando assim, pode acontecer uma outra coisa próximo ano. E quem sou eu? O que é que eu vivi? Hoje eu consigo pensar nisso e eu consigo dizer assim, criar objetivos, eu quero fazer isso da minha vida. Então, ano passado eu não conseguia fazer isso. Pra mim, tipo, qualquer coisa podia acontecer e eu tava apenas vivendo. Vou pegar sua fala e vou lembrar da música do Belchior, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso. Eu queria caminhar para a finalização da nossa conversa, ressaltando a fala da Beatriz Madruga, que é a psicóloga do ISD, que ela coloca o seguinte: avalie qual o seu nível de exigência consigo mesmo e qual o seu nível de satisfação e insatisfação. Como estão os seus relacionamentos interpessoais e o seu relacionamento com você nesse ambiente de casa, trabalho, né, ambiente religioso? Como você se sente no início da semana, prestes a começar uma nova jornada, e como você se sente no final da semana? Quando finaliza, como é que está o seu emocional? Trabalhar a consciência para estes fatores é um ponto muito importante. Larissa, queria deixar o microfone aberto para você se despedir da nossa turma aqui que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar na entrevista. Eu queria agradecer muito esse espaço. Eu sempre sou muito bem-vinda aqui na TV, no Senadinho principalmente. Minhas conquistas, sempre vocês estão me ajudando, contribuindo, né? E eu acredito muito numa mudança significativa, uma mudança boa. Eu acredito muito que esse ano a gente construa e conquiste muitos espaços, muitas ações, muitos projetos. Então, assim, eu tô... Como é que eu posso dizer? Tendo perspectiva de novo, que era uma coisa que eu não tinha. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre isso, apesar de ser tantas vivências, né? Porque a questão, quando a gente vivencia essa questão psicológica, emocional, espiritual, é muita coisa, né? Para conversar. E dizer que busquem ajuda se vocês estiverem passando por alguma dificuldade. Eu sei que muitas vezes a gente, por questões financeiras mesmo, por a gente precisar estar no trabalho todos os dias, porque tem trabalhos que exigem que estejam todos os dias. Empresas privadas principalmente, né? Às vezes a gente diz, não, eu não posso perder esse emprego porque eu preciso desse salário. Mas você precisa da sua vida. Acima de tudo, você precisa da sua vida. E, tipo, é um presente, é uma dádiva. Tá aqui, nesse momento, vivenciando tudo isso que a gente tá vivenciando. Construindo, contribuindo, colaborando. Enfim, é um presente. Então, assim, vivam e lembrem, vocês precisam da sua vida. Acima de qualquer coisa. Construam laços significativos e fortes também. Porque eu acredito que foi através desses laços que eu me fortaleci ainda mais para poder voltar a ser eu.
Eu quero agradecer muito a Sun Sarará, que é uma grande amiga minha, que está sempre conversando comigo. A Olímpia, a minha família, meu filho, a minha mãe, né? A essas construções sólidas que eu fiz na cidade, que eu tenho de muitos anos, e que quando eu precisava chorar, eu chegava perto delas e chorava, e elas em nenhum momento pegavam aquele momento de vulnerabilidade meu para usar contra mim. Sim. Elas me acolhiam, e eu precisava de acolhimento. Então, busquem essas relações sólidas que acolham vocês, busquem ajuda e lembrem que vida só existe essa, né? Ou não, ou a gente pode renascer próximo, né? Na próxima encarnação, ninguém sabe, mas é isso. Obrigada. Obrigado, Larissa, pela sua disponibilidade de vir conversar conosco. Obrigado a Clepson Isaías, que está fazendo a nossa parte técnica, está ali segurando até agora o material para fazer a edição. E a matéria foi postada no dia 5 agora de janeiro, né, 2 dias atrás, Janeiro Branco, profissionais alertam para crescimento de casos de síndrome de Burnout. Então está disponível no blog Senadinho para você acessar, para você acompanhar, dar importância, multiplicar essa informação. Quando você assistir esse vídeo, também multiplique, porque possa ser que ele ajude outras pessoas, e esse é o objetivo da comunicação e da imprensa. Então a gente se despede e se reencontra no próximo Senadinho Debate, aqui especial de janeiro, com Larissa Bianca. Até a próxima. Obrigado a City Banda Larga e ao blog Senadinho Macaíba.